Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos ver porque algumas pessoas desistem e as outras continuam o seu processo, continuam seguindo em frente. E aí a gente vai fazer aquela perguntinha: será que a gente está controlando a nossa vida? A nossa vida está em nossas mãos? E para isso eu vou trazer aqui o Julian Rotter, que ele vai falar sobre o locus de controle, que foi desenvolvido por esse psicólogo, e mostra nossas crenças sobre controle e como essas crenças podem influenciar comportamento, persistência, responsabilidade, as nossas tomadas de decisão. Quantas vezes a gente deixa de tomar uma atitude ou toma uma determinada atitude, e a gente vai falar sobre essa questão do locus de controle. E aí a gente tem o locus de controle interno e o locus de controle externo. Locus de controle externo. O de interno não significa acreditar que você controla tudo. Às vezes a gente acha que a gente controla tudo na nossa vida e não é tudo que a gente consegue controlar. Porque a gente às vezes depende na vida financeira, digo, da economia, depende da decisão de clientes e a gente não consegue controlar a economia, o algoritmo, o comportamento desse cliente, o clima e a decisão de outras pessoas. Só que a gente consegue controlar o que a gente vai fazer com isso. Qual é a atitude que a gente tem que tomar para que a gente consiga ter mais ou menos uma ideia de como vai ser a nossa vida, de como vai ser as circunstâncias, as respostas. E é importante a gente entender que a gente controla dentro de certos limites as nossas escolhas, a nossa preparação, o nosso comportamento e a nossa resposta a essas circunstâncias. Isso é bem distinto e a gente vai ver a respeito disso. E aí, em 1954, Julian Rotter, será como que você queria pronunciar? dependendo de onde você estiver, se for inglês britânico, inglês americano, minha pronúncia não é, minha pronúncia é abrasileirada. Ele desenvolveu a teoria de aprendizado social e posteriormente desenvolveu o locus de controle e que tornou o locus de controle foi uma das ideias mais conhecidas associadas ao trabalho do Rotter. E a gente tem que fazer uma pergunta quando a gente estuda esse psicólogo. Eu acredito que os resultados da minha vida dependem principalmente das minhas próprias ações ou elas dependem de forças externas? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente vai tomar uma decisão de vida. E a gente tem o locus, como eu falei, o locus de controle interno, que a pessoa tende a acreditar que as minhas escolhas e ações influenciam os meus resultados. Então, esse seria o locus interno de controle. Por que eu estou falando a respeito disso, abordando isso? Porque isso é importantíssimo na tomada de decisão. Na hora da gente tomar decisão, na hora da gente construir um negócio, a gente tem que ter consciência da onde vem tudo isso, todas essas informações, para que a gente consiga ter um resultado. Porque a gente percebeu ao longo dos meus vídeos aqui no canal que eu falo muito a respeito do desamparo aprendido, eu falo da síndrome do impostor, eu falo da mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, e locus de controle é algo que a gente tem que também entender se a gente influencia, se as nossas ações influenciam os nossos resultados. E o locus de controle vai falar a respeito disso. Então, o locus de controle interno vai falar se as escolhas nossas e ações elas têm a ver, influenciam os resultados diretamente. E tem o externo, locus de controle externo, que a pessoa tende a acreditar que os resultados dependem principalmente de sorte, ou é de destino, ou é de circunstâncias, ou é de outras pessoas. É meio que você passar a culpa para o outro se as decisões não foram de acordo com o que você queria. Você sempre dá a desculpa de ser o externo. E a gente sabe que o externo influencia, sim, influencia muito. A gente viu bastante na época que teve um surto de uma doença no mundo, a gente viu muita empresa fechando. Mais também por questões políticas do que propriamente pela doença. Mas a gente viu muita loja fechando, muito comércio fechando, muita empresa, muito restaurante, muita gente
indo de arrasto, se dando de arrasto por causa disso, porque não aguentou a pressão. Meio que assim, eu não vivi 1929, mas eu imagino como deve ter sido difícil na época quando teve aquela queda da Bolsa de Valores. E a gente tem que entender que as circunstâncias, elas vêm, se o cliente ele vai comprar ou não, é uma escolha dele, mas quais são as ações que a gente pode fazer para que esse cliente compre de nós? Aí a gente entra na questão de você ter valor percebido no mercado. Eu sempre falo muito a respeito de não cobrar baratinho, porque o baratinho pode desqualificar, a pessoa pode ficar desconfiada e você não vai conseguir ter resultado. O cliente ele vai cancelar a compra com você. Eu sempre falo muito disso. Então, a gente tem todo um sistema, uma situação por detrás que a gente tem que lidar também, que não só é a minha vontade, sim ou não, se eu tenho vontade. E uma coisa importante que a gente tem que entender, que o locus de controle externo e interno, ele não tem a ver com se a pessoa é boa ou se ela é má. A gente pode, todo mundo pode ter uma percepção diferente dependendo da situação. Então, a pessoa pode ter bastante iniciativa profissionalmente e se sentir... e não tem muito controle na vida pessoal, em outra área da vida. Então, a gente tem que entender isso daí, que não tem a ver com pessoas serem boas ou serem más. Vai depender muito das circunstâncias. E aí a gente entra no empreendedor. Eu trouxe um exemplo de empreendedor, do empreendedor A e do empreendedor B. O empreendedor A é aquele que o mercado está ruim, que ninguém vai comprar, que o Instagram não vai entregar, esse algoritmo é horrível, ele não entrega, ou não adianta eu fazer. Aí entra na questão do desamparo aprendido. Não adianta eu fazer, porque lá no passado eu fiz, nada deu certo, então agora também não vai dar. Então esse daí é o empreendedor A. E o empreendedor B é aquele que fala assim, o mercado está difícil, mas o que eu posso mudar na minha oferta? O que eu posso, como que eu posso conversar com os clientes? Como eu posso abordar os clientes? Ou quais são as ações que eu vou fazer para que eu consiga vender? Será que meu preço está adequado? Será que a minha comunicação está clara? Então, a gente tem... Vocês perceberam que há uma diferença de percepção? A segunda pessoa, por exemplo, que falou que o mercado está difícil, mas que eu posso mudar, ela não está dizendo que tudo é culpa dela, mas ela está perguntando onde ela pode melhorar, o que está sob meu controle. E isso é uma grande diferença e é uma grande lição para a nossa vida também. A gente tem que entender que controle não tem a ver com culpa. Não é porque eu controlo ou não controlo que eu tenho, sabe, esse assumir responsabilidade, ele não vai significar que eu estou assumindo a culpa por tudo que está acontecendo. Assumir responsabilidade é você simplesmente tentar fazer. Isso é assumir responsabilidade. A gente tem que entender que a gente não controla se o cliente vai comprar, se o algoritmo está ruim, se a crise econômica está difícil, se alguém tem alguma opinião que é divergente, se a gente tem de repente um acontecimento inesperado. Isso a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar a nossa preparação, a nossa oferta, a nossa comunicação com o cliente, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente está aprendendo com isso, se eu vou continuar tentando ou não vou continuar tentando. Tem gente que para no meio do caminho. A gente tem que entender que a gente não controla todas as circunstâncias, só que a gente pode aumentar o controle sobre a resposta que a gente der a essas circunstâncias. E qual que é o perigo do locus externo nisso tudo? O locus externo é a gente ficar jogando a culpa em tudo que está fora, que está externo a gente. Nada a gente é culpado. Então eu não estou tentando, eu não tenho culpa, é porque o mercado está assim, é porque a economia está assim, é porque a crise está assim. A gente vê muita gente assim. E a gente já foi assim em algum momento. Ou a gente às vezes você está passando por isso. E aí o que eu falo? Cuidado com isso. Dá uma olhada, vê se isso não está sendo uma forma de você tentar fugir da tua responsabilidade. Então, eu não cresço porque eu tenho poucos seguidores. Ok, você tem poucos seguidores, mas de repente se você tiver uma oferta direta, você vai vender o seu produto ou serviço.
Seguidor não paga boleto. Você pode ter um monte de seguidor que não vai comprar de você e não adianta nada. Às vezes você tem 10 seguidores lá que vão comprar de você uma mentoria. Sei lá, uma mentoria que você cobre 3 mil reais, pronto. Você tem 5 seguidores que compram uma mentoria de 2 mil que seja. Pronto, você já colocou um dinheirinho bom no bolso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O problema não é só você ficar jogando a culpa no externo. O problema é que quando isso se torna uma explicação permanente na sua vida. Então isso daí vai eliminar qualquer possibilidade de você agir na sua vida. Você não vai agir, porque você... Aí entra a questão que eu sempre falo da Carol Dweck. Ela tem um livro Mindset que fala da questão da mentalidade fixa. Eu não vou tentar porque não vai dar certo. Isso não dá certo para mim. Eu não consigo fazer. Agora, quem tem uma mentalidade de crescimento entende assim, olha, eu tenho esses percalços, mas eu tenho como resolver. Eu sempre falo isso, gente. Isso é uma distinção, é bem importante isso, a gente entender essa questão. Não pode também criar uma cultura de que se eu não conseguir é porque também é culpa minha. Não, eu tenho um monte de coisa, de repente aquilo ainda não aconteceu, mas ele pode vir a acontecer. Se muda uma economia, porque às vezes um problema é a economia do país. Nós estamos vivendo uma época que a nossa economia está acabada aí no Brasil. Então, a gente também não pode falar que só a culpa é nossa, porque a culpa não é só nossa, a gente tem fatores externos. Eu não estou falando que não tem, só que o que a gente faz com isso? Qual é a resposta que a gente dá? Você quer ir para frente, quer criar ações, ou você vai ficar no desamparo aprendido do Seligman? Martin Seligman, esse psicólogo que traz o conceito do desamparo aprendido, que eu também sempre falo em vídeo meu. Desamparo aprendido é quando você fez uma coisa e acha que não vai, e não deu certo, você acha que não vai adiantar você seguir agora. De repente, sei lá, atrás lá você tinha um pet shop, e aqui agora você começou a cortar cabelo, ou você está fazendo qualquer outra coisa, ou tem um empório, mas você começou a montar e já ficou com dúvida porque acha que não vai dar certo, entendeu? E cai no desamparo aprendido, fala assim, não adianta tentar. Ou às vezes nem tenta, nem vai, nem começa a montar, já passa pela cabeça a ideia e cai fora. Isso é desamparo aprendido, que você achou que lá atrás não deu certo, então você vai achar que agora que não vai dar certo. E o Rother, você vê que Seligman, ele vai explicar como experiência de falta de controle pode contribuir para a passividade. Agora, Rother vai falar, na realidade, Rother vai ajudar a compreender as expectativas das pessoas sobre onde está esse controle dos resultados. Tem uma diferença, mas os dois se complementam. E é interessante que você entenda, que aí você faça uma conexão com a autoeficácia. Teve um vídeo que eu falei sobre Albert Bandura, eu falei acho que quase o vídeo inteiro sobre ele, sobre a autoeficácia. Eu acredito que minhas ações influenciam no resultado, no controle. Isso é locus de controle, ele influencia nos resultados. Agora, a autoeficácia, eu acredito que consigo executar essa ação. Vocês viram a diferença? Locus de controle, eu acredito que minhas ações influenciam os resultados? Essa é a perguntinha. Agora, autoeficácia, eu acredito que consigo executar essa ação? Vocês viram a diferença que tem? E essa é uma combinação poderosa. Acredito que posso influenciar, junto com acredito que consigo agir. A gente tem essa possibilidade, maior probabilidade de comportamento de ação, quando a gente tem essa combinação. E onde eu entro depois na questão da armadilha da responsabilidade. A gente tem uma armadilha aí de responsabilidade excessiva, de achar que tudo depende de mim, e não é bem assim. A gente tem fatores externos, uma pessoa ela pode fazer as coisas corretamente, mas de repente ela encontrar obstáculo, de repente um cliente que não vai comprar, um risco, uma incerteza, porque empreender envolve risco, empreender envolve incerteza, empreender envolve o acaso. Muitas vezes acontece uma coisa assim, contexto econômico que a gente vive de repente no país ou no mundo, na micro-região, e que pode influenciar no meu negócio, um comportamento humano.
E a responsabilidade, ela não pode ser tida como um controle absoluto da sua culpa, sabe? Isso é muito importante a gente entender. Aquela questão, quem tem mentalidade forte acredita que consegue influenciar em alguma coisa que pode ser influenciado, mas é um mito achar que quem tem mentalidade forte influencia em tudo. Não é assim. E a gente tem fatores externos que às vezes impedem a gente de ter resultado. E tá tudo certo, mas o que nós vamos fazer com isso? O que a gente controla? O que a gente influencia? E o que a gente não controla? São 3 perguntinhas que a gente tem que fazer. E aí eu deixei um exercício aqui. Eu coloquei um exercício aqui para vocês dividir uma folha em 3 partes. Uma vai ser sobre o que controlo, o que depende de mim diretamente. Então, depende de estudar, prospectar, criar uma oferta, publicar, organizar as minhas finanças, criar conteúdo. O que eu influencio, o que não depende de mim totalmente, mas eu posso influenciar. Uma decisão do cliente, um relacionamento, se você souber ter valor percebido no mercado, uma reputação, uma negociação, o que eu posso influenciar e o que eu não controlo, o que não depende de mim, um algoritmo, uma opinião do outro, a economia do país, um passado, um acontecimento inesperado que pode acontecer. A nossa energia ela tem que estar no primeiro, a nossa energia tem que estar no que eu controlo e não no que eu não controlo. Eu sempre costumo dizer, o que eu não controlo eu deixo para Deus e eu vou atrás do que eu controlo, o que eu consigo mais ou menos controlar. E o desafio, mais um desafio que eu vou colocar, além de fazer essa lista, é durante 7 dias, sempre que algo der errado, faça essas perguntas. O que aconteceu para ter dado errado isso? O que está fora do meu controle nessa situação? E o que está dentro do meu controle e qual vai ser a próxima ação? Gente, isso daí vai ser uma coisa muito interessante vocês fazerem, porque isso aí muda comportamento e você entende aonde pode estar o problema. Isso é um dos mecanismos que pode nos ajudar. Tem vários, mas esse é um caminho que pode te ajudar, te auxiliar. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, siga esse canal. Eu deixei no link, eu deixei na descrição 2 links. Eu deixei um link para você ser nosso aluno da Autoridade Infinita, que é um método nosso de negócios, e deixei também o link de uma comunidade gratuita no WhatsApp, que lá tem bastante empresário, que conversa bastante, perguntando bastante sobre dúvidas. Você pode perguntar, você pode entrar lá e se inscreva. E se você quiser ser nosso aluno, eu falei que eu deixei o link na descrição. E eu e meu marido, nós vamos ter um prazer, o Thiago Simões, vamos ter um prazer em receber vocês no grupo lá de WhatsApp. O Thiago tem controlado mais o grupo de WhatsApp, mas a gente está lá, eu também estou lá, de volta e meia eu posto alguma coisa lá para vocês de conteúdo. Então se inscrevam lá e nos vemos nos próximos vídeos.